Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, 17 de fevereiro, e a palavra de Deus do Evangelho, Marcos 8, 27 ao 33. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou aos discípulos: "Quem diz os homens que eu sou?" Eles responderam: "Uns dizem João Batista, outros Elias, outros um dos profetas." Jesus então perguntou-lhes: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Cristo." E Jesus o advertiu para que ninguém falasse a seu respeito. E começou a ensinar que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, ser morto, e ao terceiro dia ressuscitar. E falava isso abertamente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a censurá-lo. Jesus, porém, voltando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para trás de mim, Satanás. Tu não pensas de acordo com Deus, mas de acordo com os homens." É aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje, na teologia, a gente chama a dobradiça do Evangelho de São Marcos. Até o 8:27, Jesus se mostra com os milagres, com as pregações, mas Jesus não fala abertamente a sua identidade. Ele guarda um pouquinho a sua identidade. Aqui, os discípulos, mesmo com dúvida, têm a resposta de Pedro, que diz: "Tu és o Cristo." E a resposta de Pedro está correta. Porém, Jesus percebe que Pedro ainda não está convicto da sua resposta. E por isso, Jesus vai falar da sua paixão. E aqui temos o primeiro relato da paixão do Evangelho de São Marcos. E se Jesus diz para os discípulos não comentarem para os outros que ele é o Messias, agora, sobre a sua paixão, ele fala isso abertamente. No grego, ele fala com parresia, sem nenhum medo. Por quê? Porque Jesus é o Messias diferente, inesperado, inaudito. Desde o Antigo Testamento, que havia a profecia, a esperança do Messias. Agora, como seria esse Messias descrito pelos profetas, descrito pela tradição? Oxalá, um Messias profeta, ou um Messias rei, ou um Messias sacerdote, um Messias que viria do templo, ou um Messias que desceria do céu com todos os poderes. Mas Jesus é um Messias que não é todo-poderoso. Ele é servo. Ele não é rei. Ele diz que não tem onde reclinar a cabeça. Ele não é um general com exército, com força, mas ele entra na cidade montado num jumentinho. É um Messias diferente.
E isso incomoda, parece, os seus discípulos. Então, primeiro Jesus pergunta para os seus discípulos: quem eu sou para vocês? E a gente percebe que ainda há uma cegueira muito grande entre os discípulos de Jesus acerca da sua identidade. Eles dizem muitas coisas. João Batista, Elias, um dos profetas. Faltava clareza. E Pedro responde com uma certa convicção: tu és o Cristo. Agora, que Cristo é este? Aí Jesus vai explicar. Sim, eu sou o Messias, o ungido de Deus. E por isso, devo viver o meu messianismo, porque ser Messias é ser servo. Ser Messias é ser vítima. Ser Messias é doar a vida. Pedro logo trata de censurar Jesus. Não, de jeito nenhum. Tu não vai morrer. Olha, Pedro quer um Messias sem a cruz. E talvez isso ainda vai perdurar um pouquinho. Porque lá na morte de Jesus, quando eles perguntam para Pedro: tu também não seguia aquele homem? Pedro diz: não, eu não o conheço. Será que Pedro estava apenas com medo? Ou na verdade Pedro não conhecia mesmo Jesus? Porque qual Jesus que Pedro queria conhecer e seguir? Aquele que multiplica o pão, aquele que ressuscita os mortos, aquele que cura os enfermos, aquele que caminha sobre as águas. Esse é o Messias, esse é o Jesus que Pedro conhecia. Agora, um Messias fraco? Que apanha e não abre a boca? Que morre na cruz e ainda perdoa? Não o conheço. Aqui mostra como que é difícil para nós conhecermos de fato e assumirmos para nós hoje esse Cristo da cruz. Muitas vezes hoje encontramos muito católicos que querem um Cristo sem cruz, que querem uma religião do progresso, do sucesso, das riquezas, do poder, e tem dificuldade para compreender esse Cristo pobre, servo e sofredor. Queridos irmãos, queridas irmãs, que possamos superar essa visão triunfalista da igreja e de Cristo e sermos capazes de fato, reconhecermos e seguirmos o Cristo da cruz, porque este é o caminho de Deus. Do contrário, estaremos pensando de acordo com os homens, mas não de acordo com Deus. Porque o caminho de Deus é o caminho da pequenez, do serviço, da doação, e não o caminho do poder, da vaidade. Então que nós possamos hoje pegar o caminho com Jesus, irmos atrás dele, fazendo o caminho com ele, e não querermos inverter, tirando aquilo que é a essência do Evangelho, que é o caminho da cruz. Que pela cruz possamos chegar à ressurreição, mas jamais negar o caminho da cruz, que é a doação, que é o serviço, que é a humilhação diante dos outros. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.